Bem, agora nós vamos resolver a equação do segundo grau completa, ou seja, com os três termos, igualado a zero. O método que a gente vai utilizar para resolver é o método de Bhaskara, que são duas fórmulas que a gente vai usar para calcular as raízes, ou seja, encontrar as soluções. A gente vê aqui, né, que x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Esse b, esse a são os coeficientes da equação. E o delta, né, que a gente vai colocar aqui dentro dessa raiz, é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, onde b, a, c são os coeficientes. Então, eu vou dar aqui o primeiro exemplo, que é encontrar as raízes dessa equação, né, onde eu tenho que identificar primeiro quem é A, quem é B, quem é C. O A é o número que está multiplicando x ao quadrado, vai ser 1. O B é o menos 4, que está multiplicando x. E o C é menos 12. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar o valor de delta, jogar na fórmula. Então, vamos jogar os valores na fórmula. B ao quadrado vai ser menos 4 ao quadrado. Gente, tem que colocar tudo entre parênteses, porque aqui o aluno ele tem muita dificuldade, ele erra no sinal, simplesmente no sinal. Menos 4 vezes A, mesmo que o número for positivo, você bota entre parênteses. E C, que é menos 12. Menos 4 vai dar 16. Esse menos com esse mais com esse menos vai dar mais, que menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 vezes 12 vai dar 48. 16 mais 48 vai ser 64. Agora nós vamos para a segunda fórmula, que é para encontrar as raízes. Agora nós vamos jogar aqui os valores. Então, vai ser menos o B, aqui é menos, então você vai repetir esse menos aqui, e o B já é menos também, então vai ficar menos, menos 4, mais ou menos, raiz de delta é 64, tudo sobre 2 vezes A, que é 1. Esse menos com esse menos, ele vai virar positivo. Raiz de 64 é 8. E 2 vezes 1, 2. Aqui nós vamos separar, né, em duas soluções, porque eu tenho o mais e o menos aqui. Então, 4 mais 8 sobre 2 vai vir para cá, e 4 menos 8 sobre 2 vai vir para cá. Então, separei, e agora eu vou resolver. Aqui tem que observar que é 4 menos 8, então prevalece sinal maior, então vai ficar negativo, e aqui vai dar menos 2. Então, a solução desse problema, menos 2 e 6. Então, aqui nós encontramos duas raízes. Então, agora a gente vai fazer o nosso segundo exemplo, que eu peço para calcular as raízes dessa equação, x ao quadrado menos 14x mais 49 igual a 0. Então, primeiro nós temos que identificar os coeficientes, A, que é 1, B, que é menos 14, e C, que é 49. Vamos para o delta, vamos calcular o valor de B ao quadrado menos 4AC, que vai ser menos 14 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que é 49, menos 14 ao quadrado vai dar 196, aqui vai ficar negativo, por
causa do menos 4. E aqui vai dar 196 também, e aí a gente vai ter um delta igual a zero. Agora nós vamos substituir na outra equação. Nessa equação, nós vamos ter menos 14, mais ou menos raiz de zero, sobre 2 vezes 1. E aí a gente vai ter mais 14, mais ou menos, raiz quadrada de zero é zero, sobre 2. E aí, quando a gente dividir, a gente vai ficar dessa forma aqui. 14 mais 0 sobre 2, 14 menos 0 sobre 2. O zero ele não vai alterar, então aqui vai ficar 14 sobre 2 e aqui também vai ficar 14 sobre 2. Então, nós temos duas raízes iguais. Então, a solução desse problema é somente o 7, o número 7. No segundo exemplo, nós vamos achar as raízes dessa equação aí, x ao quadrado menos 5x mais 8. Então, nós vamos identificar os coeficientes. No caso, A é 1, B é menos 5 e C é 8. Vamos jogar na fórmula do delta, né? Menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. Menos 5 ao quadrado vai dar positivo 25, e aqui vai ficar negativo. 4 vezes 1 vezes 8, 32, e fazendo a subtração, vai dar um número negativo, menos 7. E aí a gente vai jogar nessa fórmula aqui, que vai ficar menos 5, mais ou menos, raiz de menos 7, sobre 2 vezes 1. E aí a gente observa que aqui nós temos uma raiz quadrada de número negativo. Nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, se não existe raiz quadrada de número negativo, então toda essa fração não vai existir. Então, nesse caso, não temos solução. Então, a resposta é: não tem solução. Ou seja, não existe raiz, não existe x que pertença ao conjunto dos números reais, tá? Então, aqui eu coloquei as 3 equações que nós resolvemos, identifiquei aqui as 3 equações com seus respectivos valores de delta, né? A gente observa, né, que na primeira o delta deu um número positivo, e aí a gente obteve 2 soluções, 2 raízes. No segundo exemplo, o delta deu 0, e aí a gente observou que a gente vai ter uma única solução. E aqui, quando o delta, nessa terceira, o delta deu negativo, não existia solução. A equação não possui raiz, porque não existe raiz quadrada de número negativo no conjunto dos números reais. Então, disso tudo, a gente conclui, né, que, de acordo com o valor de delta, né, a gente vai ter ou não ter raízes. Então, aqui a gente precisa saber, né? Quando o delta for positivo, nós vamos ter 2 raízes. Quando o delta for 0, nós vamos ter 1. E quando o delta for negativo, nós não vamos ter solução, ou seja, não vamos ter raiz. Então, quando a gente calcula primeiro o delta, né, antes de jogar na segunda fórmula, a gente já vai verificar que, de acordo com o valor do sinal, né, e o valor do delta, você já vai ver o que você vai ter na resposta. Se você vai ter 2 raízes, uma raiz, ou não vai ter nenhuma raiz. Então, resumindo a nossa aula, nós vimos o que é uma equação do segundo grau. Ela tem esse formato, nós temos 3 termos igualado a zero, onde A, B e C são chamados coeficientes, que são na realidade número. Para que a equação de segundo grau exista, o A sempre vai ter que ser diferente de zero.
No caso das equações completas, nós temos que utilizar essas duas fórmulas, que é a fórmula de Bhaskara, para encontrar as raízes, e que a partir de delta nós conseguimos ver se a equação tem duas, uma ou nenhuma solução. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tirado as suas dúvidas. Deixem os seus comentários. Se você gostou, dá uma curtida. E quem quiser escrever no meu canal, eu agradeço. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.